Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Caroline Govari, professora na Escola da Indústria Criativa da Unicinos, aqui em Porto Alegre. É um prazer estar participando do segundo Popfilia. E hoje eu e a Tatiane Larrubia vamos conversar com vocês um pouquinho sobre fã-clubes, nostalgia e trocas afetivas a partir de um caso específico que é o retorno da banda Reação em Cadeia aqui uma banda gaúcha, né? É de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, e a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Oi, pessoal, eu sou a Tati Larrubia e complementando, né, o que a Carol falou, basicamente a gente quer pensar aqui em como os fãs e os artistas eles podem criar uma relação que, na verdade, é uma moeda afetiva, né? Como essa troca de afeto, na verdade, pode beneficiar ambas as partes, né? A gente quer pensar uh, todo esse trabalho que o fã tem, né? O gente chama de fan labor, que é o trabalho realizado pelo fã, pode ser através de traduções, através de é, perfis nas redes sociais, pode ser a partir de montagens de fotos ou vídeos, ou escritas de novas histórias a partir de uma história original, né, que seriam as fanfics. Uh, Enfim, há muitas formas na qual o fã ele pode se expressar e apoiar a carreira do seu ídolo, mas é muito importante a gente olhar também que benefício esse artista, principalmente se ele pertence a uma grande produtora, que benefício ele vai ter a partir desse trabalho gratuito do fã, né? É, então a gente começa a pensar, né, o estudo de fãs e o fan labor a partir desse viés. E dentro desse panorama, é muito importante enxergar o fã como um agente na publicidade do ídolo. E aí, Cannes que traz pra gente uh, um pensamento de que a gente tem que olhar o fã não só como um sujeito que ele vai consumir, mas ele também vai te ajudar a produzir. E essa produção, ela deve ser sim olhada de forma crítica para a gente pensá-la também como uma categoria de trabalho, de fato, né? E aí um grande ponto que a gente traz para problematizar é a ideia de moeda afetiva, porque o fã ele não está recebendo uh, uma ajuda financeira, mas isso não quer dizer que ele não esteja recebendo nada. Muitas vezes, né, para determinado sujeito, ele ter o direito, o acesso ao camarim, vale muito mais uh, do que barras de ouro. Então, a ideia, né, da moeda, né, do dinheiro, é uma ideia fluida uh, e pessoal, né? É, a ideia de fan labor, né, da moeda afetiva dentro do fan labor é justamente que é muito importante a gente não invisibilizar esse sentimento do fã, né, como ele se sente em relação uh, ao que ele está recebendo em troca, né, do seu ídolo, mas em contrapartida, a gente não pode também deixar de problematizar que muitas vezes ele está fazendo um trabalho uh, que é remunerado por em outras categorias, enfim, em outras esferas, e ele tá fazendo de forma gratuita, né? Então, a Reação em Cadeia, ela é uma banda formada em 99, em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, que
Eles fizeram muito sucesso no começo dos anos 2000. Realmente foi um fenômeno nas rádios aqui. É uma banda que tem uma pegada mais Creed, mais um pop mais comercial, um pop rock mais comercial. E, e realmente assim foi meio que um fenômeno local, né? Eles tiveram uma projeção nacional, muito pouco, mas eles tocaram né, tiveram música na Malhação. Mas após 7 anos de hiato, durante esse hiato, o Jonathan Correia, que é o vocalista, ele foi vocalista da banda Eagle Kill Talent, com turnês internacionais, muitas coisas assim. E resolveu voltar com a Reação em Cadeia, né? Que ele fala que é meio que o amor da vida dele, assim. Ele é o único membro da formação original da banda, né? A banda é a banda dele. E o que aconteceu foi que depois do anúncio desse retorno da Reação, final do ano passado, os fãs eles reativaram fã-clubes antigos e criaram novos fã-clubes, né? A gente vai conversar aqui um pouco, eu tenho observado nas redes sociais como é que foi esse movimento todo. Eles fizeram sorteios, fizeram lives, eles estão querendo trazer uma galera nova, né? Tem a questão da nostalgia, mas eles estão tentando conquistar novos fãs para o Reação, né? Eles têm um trabalho em cima disso. E, e daí o Jonathan também comentou, né, que toda a divulgação, toda a publicidade da banda é feita de forma orgânica e pelos fãs. Então ele tem essa troca muito próxima que a gente vai conversar aqui. Além das redes sociais, eu também fiz uma observação no show desse retorno da banda. Na verdade, a banda voltou mesmo no Planeta Atlântida, em fevereiro de 2023, mas eles fizeram um show mais significativo, mais simbólico no Araújo Viana, aqui em Porto Alegre, em abril. E nesse show eu acabei, né, fazendo uma imersão de inspiração etnográfica, né, de coleta de dados com fotos, vídeos, observação, participante, entrevista, conversei com ele, conversei com fãs. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que foi isso. Aqui tem algumas fotos, né, só para vocês perceberem. Foi um show com ingressos esgotados. O Araújo Viana, ele é um local, é uma casa de shows, é um teatro, um auditório, na verdade, que ele é utilizado para shows nacionais e internacionais. Né? Difícil uma banda local minimamente encher o Araújo, real, assim. E a Reação foi meio que o primeiro, foi um caso muito específico que a gente viu essa nostalgia vindo muito forte. Uma particularidade do show da Reação em Cadeia é que o Jonathan ele desce do palco, ele vai pro meio da galera. Se alguém pede, Jonathan, tira uma foto comigo, ele para o show, ela tá pedindo para tirar uma foto, vou descer. Ele desce e vai tirar foto com a pessoa, sabe? Então ele tem essa coisa muito próxima, assim, ele não fica só no palco cantando e o público, né? Tem esse movimento durante todo o show. Os hack maníacos, que são como são chamados os fãs da Reação em Cadeia. Na verdade, são fãs com mais de 30 anos, que se tornaram fãs ainda, né, no começo dos anos 2000, que na época ali tinham fotologs, alguma coisa assim, mas eles vieram de uma forma muito forte e empenhada nesse retorno da banda. O perfil Hack Maníacos, que é o oficial, que é o fã-clube oficial da banda, começou há pouquíssimo tempo. Começou, na verdade, né, meio que voltou para a internet, mas de uma forma muito mais forte em dezembro de 2022, que foi criado o perfil no Instagram, no caso, né, que foi uma coisa bem descompromissada. Uma das presidentes do fã-clube me falou, a Tanise, né, ela comentou que eles tinham antes a fanpage Frases da Reação em Cadeia, que daí o pessoal da Hack Maníacos estava meio que, né, não estava mexendo muito no Instagram, porque não tinha, né, não tinha demanda, a banda não tinha voltado. Ela estava numa fase bem deprê e ela começou meio que numa brincadeira, colocar fotos e tal, e foi crescendo, crescendo, crescendo. E o Jonathan, né, oficializou o fã-clube, que é o máximo que pode acontecer com um fã-clube, né? O próprio artista oficializar. Então, a Hack Maníacos, eles são o principal fã-clube da banda. Eu conversei também com a Gabriela, que é responsável pelas redes sociais, ela é responsável pelo Instagram. A Tanise, ela é mais do presencial, ela é mais de movimentar os fãs nos shows. A Gabriela é responsável pelas redes sociais. E ela comenta que ela mora em São Paulo, né? Ela é fã desde 2002, mas ela mora em São Paulo.
Então, ela cria o conteúdo pensando tanto em quem vai aos shows, como em quem está esperando para ir num show, sabe? Então, tem uma certa organização, que depois eu vou mostrar para vocês aqui o perfil dos Hackmaníacos. Por exemplo, tem a Galeria do Fã, que é um destaque, né? Eles têm destaques bem organizadinhos. O destaque Galeria do Fã, onde eles postam fotos, vídeos, tem o Jonathan com os fãs, essas coisas todas, então cria esse sentimento de pertencimento muito grande em toda a galera que já fazia parte e que está chegando para fazer parte do fã-clube. Aqui são só alguns prints e tal, dos destaques ali, que, tipo, eles são bem organizados mesmo. É interessante se vocês tiverem curiosidade para assistir, darem uma olhada lá. Né? Tem o informativo, Saiba Mais, Contato, Galeria do Fã, etc. E a Gabriela, ela comenta que o trabalho dela, achei legal, ela mesma chamou de trabalho, não fui eu que falei isso. Que o trabalho dela começou antes do início da turnê, para ir educando. Achei também interessante o fato dela falar que queria ir educando os seguidores, né? Trazendo para a história da banda, criando uma conexão mais próxima. Ela comentou que no Facebook está em stand-by a fanpage, né? Que o principal do Hackmaníacos é o Instagram, mas eles têm perfil reserva no TikTok e no Twitter, dependendo do que a banda vai movimentar. Se a banda for para esses aplicativos, ela comentou, beleza, eles já estão com o perfil lá para chegar junto, né, para criar essa unidade do fã-clube. Então, é tudo super organizado. Aqui eu achei interessante porque ela comenta como ela faz o roteiro, né? Ela tem um roteiro de posts. Não é nada aleatório no fã-clube, no perfil do fã-clube. Ela comenta que ela cria um roteiro flexível que vai do entretenimento ao conteúdo com embasamento. Né? Que ela sempre tenta alinhar com o que a banda propõe no lançamento de música nova, por exemplo. Também fez um trabalho voltado para isso. O trabalho dela é todo muito pensado para, né, que tenha um engajamento, um resultado. Que ela acompanha os acontecimentos, né, que por enquanto são fãs com mais de 30 anos, né, que é a faixa etária que curtia a reação em cadeia na adolescência, pré-adolescência. Então tem essa carga nostálgica muito forte, né, que muitos estão realizando o sonho de poder ir ao primeiro show com o dinheiro, com o próprio dinheiro, que antes dependiam dos pais, né, e agora eles podem comprar ingressos para os shows. E outro movimento interessante que eu vi no show são fãs que estão indo com os filhos, né, já estão levando os filhos, estão levando irmãos mais novos. Então, o perfil do Hackmaníacos está totalmente alinhado com esse movimento dos fãs nos shows. Venho tendo a percepção na minha pesquisa de doutorado que a maioria dos fan labors, eles geralmente são realizados por jovens e adolescentes. E aí, esse caso se torna muito interessante porque tendo a nostalgia, né, como um ponto central, né, desse perfil, desse tipo de fan labor, é muito fácil a gente entender, né, essa busca pelo sentimento que se sentia, né, quando de fato a banda estava tocando antes do hiato. Ao final, o que a gente percebeu, né, com essa ida a campo e essa observação, por enquanto, né, é um trabalho em andamento também, é esse patos nostálgico muito forte, né? É essa relação desse repertório comum da memória coletiva ou singularizada da memória individual, né? Como eu sou muito fã da banda e como isso está se relacionando com outras pessoas que também são muito fã e a gente está se reencontrando mais de 7 anos depois, né? Porque foi esse ato, mas o forte da reação mesmo foi no começo dos anos 2000, né? Então tem isso. Então a reação ela entra nesse circuito assim de retorno muito forte, aflorando a afetividade das pessoas e fazendo com que elas se sintam pertencentes e muito emocionadas com esse retorno da banda e tem uma fruição diferente, né, do que os fãs novos, são fãs antigos e são fãs novos, que acabam se relacionando com experiências diferentes.